Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. The phone rings 9 times before he says yes. She's got a problem with Internet Explorer. Na série DD Plus, a Gradiente já incluiu uma versão do MSX Write, que era, digamos assim, era mais um editor do que propriamente um processador de texto. Sim. Eles adaptaram ele para ser um ROM, ao invés de ser uma ROM, né, carregada, e chamaram carinhosamente editor. Mas enfim, fechando esse parênteses, vamos para TK-Works. Então vamos de Apple Works ou TK-Works, como era mais TK-Works ou Apple Works, enfim. Total Works, né? Mas vamos falar do Apple Works, né? O que o pessoal de Apple II usava nessa época também? Aliás, o Apple Works, de passagem, talvez tenha sido um dos softwares mais bem sucedidos, que mais, assim, com a sua variação TK-Works, foi que fez o TK3000 da Microdigital, informatizou muita empresa, todo o processo de informatização, muita gente usou, possibilitou a informatização de muita empresa e adiou, inclusive, a entrada do PC, né? O PC era caro pra diabo naquela época, então adiou um tanto quanto a entrada do PC nesse mercado. PC era quase a entrada de uma casa própria. E o principal também, né? Tanto o MSX, que eu cheguei a conhecer advogados que usavam o Expert para digitar texto, com 48 colunas, a mesma coisa valia com o TK3000, com o Apple Works ou o TK-Works. O cara tinha edição de texto ali, tinha acentuação perfeita, então por que ele ia se preocupar em... Na época, assim, lembra-se que o XT você ia apanhar e muito. Você tinha os programas residentes, você instalava drive de teclado para tentar acentuar. Era mais dor de cabeça do que outra coisa. Pra gente lembrar da Unikey, vendia um driver específico para a língua portuguesa para você poder acentuar no seu XT. Segundo a nota que eu tô lendo aqui sobre o Apple Works, fala: o Apple Works é provavelmente o software integrado mais poderoso já escrito, em termos de velocidade, sendo baseado no texto, e usabilidade no geral para uma ampla gama de propósitos. Mas Ricardo, vamos só dar uma geral no Apple Works. Eu acho que o Apple Works merecia talvez um episódio só dele. Que ele não era um editor de texto, ele era uma suite, ele era um Office. Não, é um integrado. Na época chamava-se integrado. Sim, como teve o framework da Ashton Tate, o Symfony da Lotus, né? Ai, desculpa. Mas vamos contar um pouquinho da história, Giovanni? Vamos lá. Em 84, o Hubert Lisner, ele pegou um programa que ele desenvolveu para o Apple III, achou legal, e mandaram ele portar para o Apple IIe também, que é o QuickFile, que é um banco de dados. Aí o CSD Pascal, ele compilou, funcionou bonitinho. Só que acho que ele ficou com essa coisa na cabeça e alguma coisa juntou esse programa, esse produto que ele teve, quando ele viu o Office System do Lisa. O Office System, no caso, pra vocês pensarem, é o desktop do Lisa, tá? E assim, alguma coisa mexeu na cabeça dele, muito tempo de programação, bem provavelmente depois, ele criou um produto chamado Apple Works. Apple Works é um aplicativo que integra dentro dele próprio processador de texto, mas também uma planilha eletrônica e de cálculo e um banco de dados. E o curioso, não é Office que você tem que ir para outro programa, não, gente, é tudo dentro. Você estava digitando seu texto, você cria uma opção lá, você começava a mexer numa planilha dentro do documento de texto. Não era você sair do Word para Excel, era tudo uma coisa só. É o que é embutido lá. É o que a Microsoft tem até hoje com o Microsoft Works.
Não, o Era Works não tem mais não. Mataram o Works em vez. Então tinha. Hoje não existe um integrado como você tinha na época dos Works da vida. É que a Hoje facilidade de tarefa e de integração a nível do sistema É. operacional se tornou obsoleta a necessidade de integrado. Então não existe mais o Claris também lá no Mac. Também não. Até comentei, era o framework da Aston Tate, a mesma empresa que fez o DBase, e era o Symfony da Lotus, que é uma solução integrada. Mas, Ricardo, o próprio Works tinha isso em documentos separados que você mexia. Esse maluco do Apple Works é no próprio documento. Tipo assim, inserir tabela, você inserir uma planilha. Não existiam essas entidades Você separadas. não saía. O arquivo é doc, ou o arquivo é XLS, ou o arquivo é MDB, não, né? DBT. Não, você tinha separados, mas também você tinha integração entre eles. O mesmo documento tinha tudo. Ah, essa aqui é uma ala direta. Peraí, qual é o banco de dados mesmo? Ah, esse aqui, pronto. Já está integrado o banco de dados, só colocar os campos agora, vida que segue. Os 8 bits, meio dos anos 80 isso. Sim. Só citei rapidamente do framework, duas coisinhas. O framework, você acha alguma informação sobre ele na internet. O Jô Soares era usuário do framework. Tinha uma linguagem de script chamada Fred. O Lotus Symfony, ele hoje em dia é o IBM Symfony e continua sendo produzido. A IBM disponibiliza ele. Somente para os funcionários da IBM. É saber quem usa, né? Eles usam, eles têm que usar. Tem que usar, né? O Apple Works ele teve várias versões, inclusive a última versão que saiu para ele, tô falando de 84, né, gente? Quando o Listener fez a primeira versão. A última versão foi a 5.1, que a Apple liberou em 1995. Nossa. Além desse, o Apple Works ele teve uma encarnação no GS, o Apple Works GS, totalmente gráfico, bonito, lindo e maravilhoso, e uma outra com um cara muito parecido dentro do Macintosh. E claro, ficamos brincando aqui com esse lance de TK Works, Coffee e Apple Works, porque o TK Works era o Apple Works, entre aspas, distribuído pela Microdigital, né? E quem é que chamava de Total Works? Era a expansão de RAM. Ah, tá. Era recomendável ter uma expansão de RAM, não era? Pra poder Você tinha rodar. 128K pelo menos, que o Apple IIe, ele não era default 128K. Era 64 o default dele, né? É. Ou seja, pra fazer essa festa toda tinha que ter um custo, e o custo era de memória. E quanta RAM você botar pra esse bicho, tanta RAM ele vai agradecer e vai usar. Ou seja, ele é devorador de memória. Assim, ele não pede, ele pede 128, mas se você der 1 mega, ele fica feliz. Até porque tem mais espaço pra fazer as coisas, né? Tem placas Total Works de 256, 512, né? Tem onde você tem de bala na agulha pra pagar, né? Essas placas eram baratíssimas, pra não dizer o contrário. Mas aí voltando, citamos ele a versão de Macintosh, né? Ela foi originalmente chamada de Claris Works, e tinha o Claris Word, Claris Calc, era feita por uma empresa que era da Apple, mas não era da Apple, né, César? A Claris era uma subsidiária da Apple. O que acontecia? A Apple, ela não apenas vendia o Apple II, mas as pessoas compravam os produtos que a Apple produzia pro Apple II. Tipo, tinha um software pro Apple II, tinha lá editor de texto. Quando a Apple lançava um editor de texto, ninguém mais produzia nada para Apple II, porque todo mundo ia comprar o da Apple. A Apple pegou toda a parte de software dela, de programas e tal, e passou pra Claris. Aí a Claris passou a ser responsável pelo Apple Works, passou a ser responsável por diversos programas para Macintosh, e aí as pessoas comprariam da Claris e não da Apple. Basicamente isso. Give or take era isso. Se bem que até hoje o Microsoft Office é uma das softwares mais vendidos para Mac, né? Mas na época do Apple II, sei lá, você tinha lá um software qualquer. A Apple lançava ou revendia um software que fazia aquilo, ninguém mais nem se preocupava em concorrer e lançar programas. O próprio Works, ele vinha já dentro do Apple IIc. Você comprava o Apple IIc, já vinha pronto. Você já vinha com o ProDOS, sistema operacional, e vinha com o disquete do Apple Works. Não precisa de mais nada para trabalhar. E com relação ao Claris, é a mesma coisa. Ele foi Claris Works durante um bom tempo, até que a Claris deixou de existir, né? A partir da versão 5, ele passou a se chamar Apple Works. Mas quando a Claris foi fechada pela Apple, ela começou a se otimizar. E ele durou até, entre aspas, um suporte dele até o macOS 10.7. Foi quando oficialmente o suporte a PowerPC foi arrancado do sistema operacional. 10.7 já foi o Lion. É bem Deixa eu recente. abrir. Só pra terminar, né? O Apple Works, ele vinha de graça nos Macintosh, né? Eu lembro que um iBook que eu tive veio com um CD do Apple Works.
Até que ele foi matado, entre aspas, né, em detrimento do iWork, que é a solução que a Apple vende hoje. Ou seja, os Mac Intel. Ou seja, ele morreu junto com o Mac clássico. Sim, Basicamente. tudo que é passado foi jogado no lixo. Agora vamos voltar um pouquinho mais pro passado, vamos voltar pro mundo Motorola. Pré-PowerPC. E uma coisa que não adianta você procurar Kind Words Amiga no Google, que vai aparecer uma tradução de uma música, inclusive. Mas esse aí eu tenho bastante informação. Vamos lá. Vai lá. Mete bronca. Foi feito para Amiga OS, desde a versão, se eu não me engano, 1.2, o Workbench, né? E ele vinha em Brandon nos Amigas lá de fora. Em Bundle. Brandon é o piloto de Fórmula 1. Ah, foi mal, desculpa. Em Bundle, o Amiga 500 vinha geralmente uma suíte com ele, planilha que eu não me lembro o nome, vou deixar essa informação para mais tarde. Alguns joguinhos, óbvio, claro, evidente. E o Kind Word. A versão que vinha no Amiga 500 era o 2. E essa versão aí que a gente colocou, que é o Kind Word 3, tinha uma coisa muito legal. Ela foi comercializada no Brasil pela PCI Brasil, sendo o primeiro processador de textos 100% adaptado para português brasileiro, para a plataforma Amiga. Legal, hein? Acentuava de boa. Falando sobre o Kind Word que eu me lembro, parece um misto de Word Perfect com Word, pelo menos na versão 3, com Word de Windows 3.0. Tenta imaginar. Um pouquinho de Claris. Ele era, pelo menos para nós brasileiros, tirando o próprio Word Perfect que tinha no Amiga, né? Ele era, para os brasileiros, a primeira opção de texto. Todo mundo usava ele. Vinha no micro mesmo, né? E todo mundo usava ele. Lá fora eu acho que também, tirando um ou outro que deve ter preferido o Word Perfect para fazer alguma coisa mais profissional com a Amiga, a maioria das pessoas também usava esse editor de texto. E é isso, não tem muito mais o que falar. Nós estamos vendo aqui a telinha dele, ele lembra muito aquilo que era o Write do Windows 3. E isso, digamos que o WordPad também. Ele tem o básico, ou as seja, versões antigas do Word com algumas funcionalidades do Word Perfect. Ele era uma mistura. Assim, é o basicão, ó. Você tem isso aqui, ó, tá tudo funcionando. É o mínimo que você precisa, fim da história. Não é aquela interface do Word do 6 pra frente que tem 50 zilhões de botões na barra de ferramentas em cima, não. Era só o básico com um menu explandal para outros menus para você acessar as funções. Entretanto, ele era o What You See, What You Get 100%. E tinha suporte para várias impressoras, vídeo o próprio Workbench. O que o Workbench aceitava, ele aceitava também. Então, várias impressoras, inclusive uma coisa que vai deixar os usuários de Apple de cabelo em pé. O Workbench tinha suporte para Apple Writer, impressora do Mac. Alô? Oi. Alô? Oi. Todo mundo... Poxa, vocês ficaram mesmo impressionados. Ficamos de boca aberta. Oh! Mas é sério, ele tinha suporte para essa impressora laser da Apple. Tinha um conceito de driver instalável? Podia se desenvolver driver ou era um negócio assim hard-coded? Podia Não. desenvolver driver, inclusive lá no database do Amiga, até hoje você baixa drivers para inúmeras impressoras, incluindo impressoras mais moderninhas, mais atuais, de jato de tinta e tudo mais, que você pode instalar os drivers no Workbench e o Kind Word vai fazer o uso dele. Você pode usar o Amiga ainda com Kind Word e uma impressora moderna. Inclusive uma impressora moderna USB, se você tiver adaptador USB para o Amiga. O Amiga DOS, ele é bastante modular nesse quesito de suporte a dispositivos que você pluga nele. Inclusive ele tem até uns conceitos de objeto. Por exemplo, o Amiga precisa abrir o JPEG, mas isso não existia na época. Você pode criar um objeto, né, que é um módulo do sistema que você consegue interpretar o JPEG e abrir. Aí qualquer aplicação passa a ter suporte a isso. É bem interessante. Exatamente. E outra coisa também, que aproveitando a multitarefa do Workbench, o Kind Word usufrui dela. Então, para você fazer o, entre aspas, Alt-Tab do Kind Word com outra aplicação é mole, fácil. Ele era bem levinho mesmo, ele rodava bem com 512K de RAM só.
Claro, se você tivesse 1 mega era melhor, mas 512 já rodava redondo. João, memória nunca é demais. Memória nunca é demais, concordo. Isso em todos os tempos. E ele recomendava também, ele era aquele negócio, rodo bem no seu Amiga 500/600 com 512 de RAM e um drive. Mas se você tiver 2 drives e 1 mega de RAM, nós recomendamos. Se você tiver um HD, melhor ainda. Pois é. Isso foi o lançamento da PCI por volta de 93 aqui no Brasil, né? 93 que ela lançou. E enquanto isso, o que o povo brasileiro realmente, efetivamente, quase que utilizava? Vamos dizer que contemporâneo a esse programa aí do Amiga, no Brasil e no PC, surgiu o Carta Certa. Carta Certa. O Carta Certa, primeiro, eu acredito que seja o motivo pelo qual não houve o sucesso do World Perfect no Brasil. O Carta Certa, ele fez o papel de segurar boa parte da base na migração para o Windows. E eu acho que, de certa maneira, as questões que o Carta Certa levantou em termos da utilização, processamento de texto no mercado brasileiro, eu acho que ainda continuam sendo meio relevantes. Por quê? Vamos contar um pouco do Carta Certa? Vamos lá, porque ele realmente foi muito importante para o mercado brasileiro. Vamos lá. A versão mais popular, entre aspas, seria o Carta Certa 3. O Carta Certa era da empresa Convergente, que era a empresa do Rio de Janeiro, e eles incorporaram um monte de funções. O Carta Certa 3 era o mais usado. Eu lembro da propaganda do Carta Certa 4, a gente vai falar já dele. Tudo que eles queriam acrescentar no Carta Certa 4, todos os suportes, até pouco tempo eu tinha o folheto, mas o mais alcance foi o Carta Certa 3. Inclusive tem uma história que a Convergente tomou na cabeça e perdeu pelo menos é o que dizia na época, de tomar um processo pela frente por conta de uma função que eles adicionaram de brincadeira, aquela coisa do desenvolvedor que faz uma curtição, resolve colocar um easter egg ou alguma coisa do tipo e acabou revertendo contra a Convergente. Mas era o mais usado de todos, foi o 3. Qual era o easter egg? Agora fiquei curioso, não me lembro. Palpite pro jogo do bicho. Exatamente, palpite pro jogo do bicho. Isso era no 3. Isso tem cara de lenda urbana. Não, palpite no jogo do bicho, eu vi. Não. Zooteca, ele chamava de zooteca, não é isso? Que tinha, mas assim, ter tomado processo por isso. Não, mas eu não cursinho de informática, você não vai fazer programa de identificar o número do jogo do bicho. Sim, mas o que eles alegavam, que isso aí era uma contravenção. Não sei se é uma lenda urbana ou não, mas a alegação na época, isso era uma contravenção, e eles não podiam usar isso sobre hipótese alguma. Não podiam fazer uso dessa questão, fazer esse tipo de propaganda. E provavelmente esse easter egg foi descartado nas versões posteriores, infelizmente. Agora não me recordo. Vale lembrar o seguinte, o Carta Certa, ele chegou a ter 40% do mercado de editores de texto no Brasil, entendeu? Considerando pirataria e tudo, né? Carta Certa, eles venderam muita coisa pra Caixa Econômica Federal na época. Eu lembro que Furnas Centrais Elétricas adotou na época o ABC como processador de texto, antes do Windows. E uma planilha, que na verdade era uma cópia de uma planilha do exterior, que isso quando vazou deu um rolo, caramba, que se chamava Samba. Na verdade era uma planilha... Eu lembro do Samba. E o Samba mesmo, eu lembro. Não deixe o samba. O ABC, se não fala a memória, ele era muito parecido. Ele era uma mistura assim: jogar o Word e jogar o WordStar no liquidificador e ver no que dava. Teve alguma coisa a ver dessa ABC com a do disquete? Ou era só. Não. Tinha nada a ver, não. Mas serão citados. O problema do Carta Certa é que eles acabaram, quando acabou a reserva de mercado, a Convergente tinha um mercado grande, trabalhando com a Caixa Econômica, tinha o pessoal usando o DOS e ela demorou muito tempo para migrar para o Windows. E nessa é um problema que todo mundo fez, né? A Convergente, ela assim, é um editor muito bom, é todo em português, separação silábica, assim, para a maioria dos usuários ele estava perfeito. Em 89, eles lançaram a grande atualização do Carta Certa 4, tinha suporte em impressora laser, modo gráfico, corretor, dicionário de sinônimos, sinônimo, infinização, formatação. Você podia botar a imagem e escrever o texto, fazer o contorno com o texto da imagem. Ou seja, ele era o Word 6. Inclusive, ele vinha com um mouse. Você comprava o Carta Certa 4, ele vinha em 9 disquetes de 5/4. Jesus. E vinha revezando em verde e amarelo. Não, 360. Vinha 9 disquetes em verde e amarelo. Tinha muito XT, nem todo mundo tinha drive de 1.2. E ele vinha com o mouse. Eles vendiam com o mouse. Que ele usava o mouse para muita coisa. Tinha uma agenda embutida. Era fantástico o programa. Qual o problema dele? Um parque que era
quase que majoritariamente XT, ele era feito em C, Turbo C. O Carta Certa 4, editando direto no modo preview, ele tinha uma distinção, tá? Ou você editava no modo, fosse um bloco de texto, bloco de notas, ou você visualizava como o texto ia ficar. Editando direto no preview, no XT, ficava incrivelmente lento, insuportavelmente lento. Ele era como se fosse o Word 6, que era pra rodar em 386 pra cima, só que rodando um XT, né? Mas assim, ele rodando no 286 com monitor EGA, ele era fantástico. Não é assim, mas e não era o Park na época assim. E o Carta Certa 3 rodava em um disquete. Então, assim, eu vou dizer assim, a minha experiência lá no UFRJ, quando eu estudei nos anos 90, tinham laboratórios públicos com XT. A gente andava com caixa de disquete de 5/4. Você abriu o Carta Certa 3, dando boot de um disquete, escrevia seu texto sem precisar ter muita coisa. A máquina não tinha um HD, elas tinham 2 drives. Agora o Carta Certa 4, como é que você ia rodar? Você tinha que instalar, tinha que ter um HD na máquina. Em resumo, eles ficaram naquele meio do caminho, do tipo, nem vamos pro Windows, mas também fizeram um produto que não rodava direito no XT, ou seja, não tentaram ficar no meio do caminho e se ferraram, porque não adotaram nem um público nem o outro. Em 89, no mercado brasileiro de PCs, o problema era realmente que você tinha que pensar que a massa usava XT. Porque o XT já era caro pra burro. Um micro 286 com uma placa EGA era extremamente caro, era fora de cogitação pro padrão de compra do mercado brasileiro da época. E você fazer um programa que era um... E aí o 386 ainda tava lançando, né? Entendeu? Que era um blockbuster. Que era um programa que tinha uma série de facilidades, mas que rodava em, sei lá, 10, 15, 5% do teu parque, era uma péssima ideia, financeiramente falando, e tanto era que no final das contas, o Carta Certa 5 para MS-DOS acabou sendo lançado, que é uma atualização do 3, na prática. Pra poder rodar em XP, né? Volta uma série de coisas do 4, recua para retomar a partir do 3. Sim. Ou seja, caparam o Carta Certa só pra ele rodar em XT. Não, ele até rodava em XT, no modo de edição com códigos, né? Que seria se editar. O Carta Certa, assim, diferente do. O Carta Certa você editava, pra quem não conheceu, você trabalhava com documento, uma coisa muito parecida com o que o pessoal trabalha hoje com HTML. Você tinha códigos, tinha um código que era entre chaves, inclusive. Era início de negrito e N, aí você escrevia o texto negritado. E fechava, também com menor que e maior que, com FN, final de negrito. E assim sucessivamente, assim que você editava. Você fazia com códigos de definição, como fosse um XML, como fosse um HTML hoje em dia. E você tinha um módulo de preview. Na versão 4, você tinha o brinde de poder editar no preview, que ficava realmente lento no XT, por razões óbvias. Sim. O 5 foi um downgrade, eles pegaram o 3, atualizaram no que dava, deve ter feito um super pacote bug fix, e lançaram o 5, sendo literalmente um downgrade. E logo em seguida, eles lançaram o Carta Certa para Windows, mas aí já era tarde demais, o estrago já tinha sido feito na base de usuários deles. Além disso, tem uma observação, mas vai ter que falar de uma coisa chamada SPP, né? Posso? O SPP é um processador de texto desenvolvido pela Cobra, que quando você olha o SPP e você olha a Carta Certa, você pensa assim, os caras conheciam o SPP e portaram ele para DOS. O SPP, exceção a existência do modo de preview, né, de visualização, aquele coisa que ele não tinha, porque ele rodava no som, sistema operacional monousuário, dos computadores da Cobra, do bit, tudo que tinha no Carta Certa tinha no SPP. A única distinção era o código de marcação de comando, que era diferente. Ele rodava nos Cobra 210 ou nos Cobra 305. Houve alguma migração de funcionários da Cobra para formar Convergente ou coisa do gênero? Deve ter sido, não duvide muito. Então ela deveria ser chamada de Divergente. É Divergente. Não, Convergente, porque eles convergiram para um escritório só. Eu tive que ouvir essa. Enfim, né? Voltando. Vou falar rapidamente do Lazy Writer para TRS-80. Na verdade, é muito mais um conselho a vocês. Se vocês puderem, tem na Amazon, tem livro, tem Nuke, tem Escambau A4, Pub compra. O pessoal da Lazy Writer, eles fizeram um livro bem bacana, muito bom. Terminei de ler há pouco sobre a experiência deles vendendo um programa de edição de texto para um microclássico chamado Priming the Pump, que é um livro que eu recomendo. E assim, eu citei o Lazy Writer para falar disso, para falar desse livro. Eu acho que vocês deveriam ler. Aí, Daniel Campos, compra o livro.
É Pump the Iron. Vamos falar agora Do meio do caminho, né? Não eram nem máquinas de escrever, nem eram computadores que editavam texto. Eram a mistura. Ou seja, sistemas voltados com foco simplesmente em processamento de texto, né? E aí a gente volta a explicar o que é o tal do MTST, né? Não é uma variação do movimento Trabalhadores sem terra, né? Não é uma banda de rock pesado feita por Sem Terra. Mas o que era o MTST? Seguinte, o MTST era uma Selectric com um sistema de gravação em fitas magnéticas. Surgiu em 64 e você juntava a Selectric com a facilidade de poder gravar e recuperar seu texto lá na frente. Nos anos 70 surgiram alguns competidores, particularmente a Wang foi muito forte nesse mercado, o Wang 1200, o Wang OS. Os microcomputadores apareceram, no início não foi muito afetado, até porque na verdade esses sistemas faziam coisas que muitas vezes os micros não conseguiam fazer, mas aí nos anos 90 a coisa degringolou e aí sobrou o Japão, onde os Apuros resistiram bem mais tempo. Aliás, o que é o Apuro? É a sigla de que é da Word Processor, né? WP. É a forma fonética de falar ali WP, né? O processador de texto. É como os japoneses leem a letra W seguida da letra P, né? O Apuro. Exatamente. O que acontece do Apuro tem tudo a ver com o alfabeto dos japoneses. Aliás, os três, né? O Kanji, o Katakana e o Hiragana. Muito antes de surgir os computadores, tiveram o Apuro. É tipo essas máquinas aí, com a vantagem de que já tinha suporte aos caracteres japoneses, coisa que os micros tiveram que correr atrás. Tenta imaginar aquele negócio de padronização, a BNT dos anos 80, MSX, TK3000, os próprios PCs aí correndo atrás disso, aí tendo aquele negócio. Tenta imaginar aquilo ali potencializado muito pior do que só potencializado por um monte de fabricantes vezes número de alfabetos utilizados. Exatamente, porque o Apuro, ele foi mais padrão do que o próprio padrão MSX. Todos os fabricantes praticamente que fizeram MSX fizeram o Apuro. E alguns, inclusive, outros fabricantes que não fizeram MSX fizeram o Apuro também. E alguns fabricantes que fizeram MSX também fizeram MSX travestido de um Apuro. Ou o Apuro travestido de MSX. A National de MSX é pelo menos o FS 4000, que é MSX1, e a série FS 4500, 600 e 700. Que basicamente a diferença deles são a cor e que os modelos são MSX2, esses, a cor. O primeiro modelo é branco, que é o que eu tenho. Os outros é um modelo mais puxado por cobre, para cor parecer cobreado, e com um drive de 3,5 embutido. Exatamente. E o próprio tubo RST. Sim, o tubo RST também, né? Tem um processador de texto embutido. Aliás, vários vários MSX têm processadores switch, né? Embutidas, todos da Panasonic. Em letrinha. Vários micros. Quem não tem ROM tem disco, né? Tem um programa em disco. Aliás, a boa parte dessas ROMs atrapalham na hora de dar boot na ideia. A própria ASCII, ela lançou o MSX Write, que era um editor de texto com caracteres latinos, né, ocidental em inglês. E o seguinte a ele, o MSX Write 2, já é um editor de kanji. Mas agora, curioso, para não dizer que esse negócio de Apuro é invenção de japonês, né, César? Que história é essa de Canon Cat aqui? Ah, mas deixa eu só falar uma coisinha do Apuro muito importante, antes de a gente entrar no Canon Cat. Duas coisas importantes. A primeira é que outros fabricantes também fizeram, como a linha Oasis da Fujitsu, que toda a formatação da linha Oasis acabou evoluindo em forma de drive para os microcomputadores da Fujitsu, o FMR e o FMTAUS. A segunda coisa importante é que os Apuros, eles começaram a se integrar com os computadores, não só ficaram parecidos, eles se integraram mesmo. Tinha várias conexões para você conectar um Apuro a um micro MSX ou um outro tipo de micro. As formatações de drive seguiam as formatações de drive normais de computadores, como as do próprio MSX e do NEC PC98. Diga-se passagem, a NEC também fez um monte de Apuro. E nessa brincadeira, os japoneses tiveram drive de disquete 13,5 720 DD sendo vendidos até 10 anos ainda, além do resto do mundo. Cara, eu acho que o drive de disquete foi descontinuado em 2013 por causa dos Apuro, pela Sony. Fatality. Também fabricou o Apuro. Aí a própria Canon, né, o César? Fabricou o Apuro e fabricou o Canon Cat. Vai lá, César. Primeiro, a gente não pode falar do Canon Cat sem falar de Jafrask.
Jeff Raskin, uma figura absolutamente seminal quando você fala de interface usuário e de interface entre humanos e computadores. Foi, não faz tantas, a carreira, né, foi contratado pela Apple, a princípio para escrever documentação. Ali por 79, 80, ainda na época da Apple III, ele começou a amadurecer e a vender a ideia de um computador simples para que as pessoas pudessem, simples e facilitação, para que as pessoas que chegassem no mercado, comprassem o computador do zero, pudessem rapidamente utilizar, ao contrário do que era, do que existia na época dos outros computadores, que você, muitas vezes, você não tinha essa facilidade. Ele até, ele iniciou o projeto Macintosh em 79 para implementar essas ideias, só que em 81, né, Steve Jobs foi visitar o parque e voltou maravilhado com o conceito da interface gráfica. César, só uma pausa aí, você falou visitar o parque e o laboratório da Xerox. Da Xerox. O parque tem uma roda de roda gigante. Palo Alto Research Center. E aí, dentro das guerras internas da Apple, lá por 82, o Steve Jobs acabou pegando para si o projeto Macintosh. Em 82, o Jeff Raskin sai da Apple e funda sua própria empresa. O Macintosh sai em 84, muito mais influenciado pelas ideias do Xerox Park que propriamente pelas ideias do Raskin, apesar de algumas coisas terem ficado, ou seja, basicamente o fato de que o Macintosh era uma arquitetura bem mais appliance do que o que era o Apple II. E Jeff Raskin, em 82, fundou uma empresa chamada Information Appliance. Qual era o objetivo da Information Appliance? Fazer aquilo que ele não conseguiu fazer na Apple, que era implementar as suas ideias para o Macintosh, para o computador, para a pessoa comum. A primeira coisa que ele faz é lançar uma placa para Apple II chamada Swift Card, em que ele implementa boa parte das ideias em algo que as pessoas pudessem colocar no Apple II e trabalhar e ter uma ideia. Com isso, ele consegue juntar dinheiro para construir o Swift. O Swift era um computador, na verdade era um appliance, que era a materialização das ideias do Jeff Raskin sobre esse computador para as massas. Mas não era para ser só editor de texto. Não. Era um computador. Mas era um appliance. A Canon gostou da ideia e lançou o produto como o Canon Cat. Lá por 87. Canon Cat, basicamente, e aí isso é irrelevante, vocês vão entender porque, eram 68 mil rodando a 5 MHz, com 256K de RAM, 256K de ROM, uma tela de 9 polegadas, um drive de 3,5, portas seriais paralelas e RJ11. Mas nada disso interessa. Por que nada disso interessa? Porque no final de contas, você não usava isso. Acho que a grande sacada do Jeff Raskin foi entender a interface, se você ligava o Canon Cat e você era apresentado a uma interface somente texto e que, além disso, não tinha nada que atrapalhasse a tua edição de texto. Tinha prompt de DOS, não tinha Basic, tinha até forte no firmware, você podia habilitar e fazer os próprios, mas nada disso. E a interface era extremamente dependente do teclado. Por exemplo, havia duas técnicas chamadas Leap, né, Leap Forward, Leap Backward, para você achar rapidamente e fazendo procuras incrementais de palavras em textos muito longos, coisa que à época era bem mais complicada de se fazer. E além disso, o disco servia para quê? Você fazia o dump da memória no disco. O texto era editado em memória, você salvava em disco, a memória era dumpada no disco. Um disco, um texto, então, né? Um disco, um texto. E quando você... Sistema de arquivos é para os fracos. Pois é, né? E quando você religava, olha que legal, você botava o cat com o disco, com o texto que você queria editar, e ele voltava exatamente ao ponto que estava. Uhul! Ou seja, estou fazendo uma carta muito longa, um texto muito longo, você editava, sei lá, acabou a tua hora de trabalho, você ia embora, salvava, voltava. No dia seguinte, você chegava no seu escritório, sei lá, ou você voltava para a tua mesa de trabalho, você religava com o disquete e o Canon Cat botava e voltava exatamente ao teu texto. Agora algumas curiosidades. O Cat tinha um modo embutido, então podia trocar texto com outros Cat ou com outros computadores. A ROM continha editor de texto, corretor gramatical, mail merging, dicionário pessoal, que era basicamente o mínimo para você utilizar um processador de texto. Tinha uma calculadora, tinha um programa de comunicações e tinha um interpretador forte. Foi lançado em 87 e não demorou 6 meses no mercado. A Canon vendeu errado. A Canon vendeu uma máquina extremamente
cara para fazer um pitch de um público que não recebia máquinas tão caras, que era basicamente do público secretarial. Gente, ele saía a $1.500 na época do lançamento. Em moeda de hoje seria, em dólares, seria equivalente a um pouco mais de $3.000. O Mac Pro. Que só pode fazer uma coisa na vida: editar texto. Justamente. Lembrar que quando falar no episódio do Atari, né? Custava 600 e pouquinho um Atari ST. Sim, 595 se eu não me engano, né? Porque os outros são roubo. Mas repara que é o seguinte, com dinheiro de 2 Atari ST, no caso com o Tremel, se falha a memória, acho que saía por 700 e pouco já o ST completo, com drive e monitor. E pelo menos isso fazia mais que uma coisa, né? Alguns diziam também que houve uma guerra interna dentro da própria Canon, divisões da própria Canon. É uma coisa meio confusa, afinal das contas. Conturbada. Conturbada. Mas o que se sabe é que o Canon-Cast teve aí 6 meses de vida. Ainda tem uma fanbase pequena, mas relativamente ativa. Cara, será que foi o nosso recorde de máquina com menor tempo no mercado que nós passou pelo nosso programa? Não sei não. Algumas curiosidades que eu achei aqui. A impressora que vinha opcional era uma impressora de margarida, que ela só podia imprimir texto. Funcionava muito bem, mas 18 caracteres por segundo. Era quase um datilógrafo. Caraca, aí fica difícil, hein? Aliás, isso é interessante. A gente não teve muito isso aqui no Brasil, porque a gente já comprava a matricial convencional, né? E as impressoras eram caras. A impressora de margarida foi muito comum entre o pessoal de 8-bit, que eram impressoras tecnicamente muito baratas. Você lembra das plaquinhas que você podia ligar na máquina de escrever eletrônica usando a Olivetti Praxis 20, que você podia ligar no MSX e imprimir. E ela era uma máquina de escrever com de margarida. Porque a qualidade era muito melhor do que Sim. do que de uma matricial. Era no MSX e em outros micros que aceitavam porta Cetronics. Sim. Você tinha uma impressora margarida com qualidade de máquina de escrever literalmente, já que é uma. Porque você tirou aquela tal da letrinha de computador, né? Que era uma coisa que as pessoas não viam muito bem também. Exatamente. Mas o legal é você tá vendo a placa-mãe desse Canon-Cast, lendo um material até de manutenção, ele não tem quase nenhum customizado. É todo discreto. Daqui a pouco a parte de algum maluco tá fazendo um Canon-Cast de garagem. Olha, uma VCF... Existe uma dumpada dele? Acho que sim, eu vi alguma referência ao emulador. Isso, o emulador online, não é em JavaScript? O JMS, só que eu não achei mais a referência. Existe o emulador, tem o ROM dumpada. Né? E só pra constar, na mesma época que a Canon entregou Cat para a divisão de máquinas de escrever eletrônicas, e aí Cat morreu depois de 6 meses, a Canon estava em conversas com uma empresa chamada Next. Opa! Tanto é que depois a Canon acabou comprando 16% da Next em 89. E aí, na verdade, tem lá da história de que o Jobs foi fazer campanha contra o Raspberry na Canon. Steve Jobs dos capeta mesmo, brincadeira. Chama a polícia! Faz todo sentido, cara. Não, um cara que não levava o rancor pra passear com ele, então é bem capaz dele ter feito tipo ao próximo mesmo. E aí também tem a história de que, na verdade, teve uma briga entre o que o pessoal do computador queria, da divisão dos computadores queria pegar o Canon. Enfim, tem uma série de coisas no meio do caminho sobre isso, no final das contas. Lembrando que a Canon também fez parte do consórcio do MSX, então... Mas João, na prática, você sabe que, tipo, as empresas japonesas nos anos 80, o Japão, elas operavam no Japão, tinha pouquíssimo a ver com o que elas operavam no resto do mundo. Era tudo quase muito louco. uma coisa independente. Eram quase empresas independentes com o mesmo chefe no Japão. Talvez excetuando-se a Sony, né? Sony era a grande exceção. Mas enfim, vamos continuar com alguns outros. E vamos lá. Existiram outros computadores metidos a máquina de escrever, ou máquinas de escrever metidas a computador por aí. Um deles, o IBM Display Writer, devia ser lindo de morrer. Um drive de 8 polegadas, Jesus. Não era. Definitivamente não era. Gente, um computador com uma torradeira. O Ricardo conseguiu traduzir meu assobio. Tem coisas nessa vida que a única explicação é a IBM. Ai, caramba! Vem cá, por que tinha uma torradeira junto com o computador? Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Uma palavra. Por quê? Você tá rindo do quê? E aí você botar aquele disquete gigante. Responda, por favor, IBM. Por quê? E quando alguém pedisse, leva esse texto lá pro outro escritório, o boy ia dobrar o disco botando no bolso.
Não, o boss chamava o colega pra ajudar a carregar. Detalhe, Mas, gente, a gente falou na Wikipédia, tá referindo-se aos dois drives como torradeira mesmo. É o toaster, a minha pergunta mais sincera com relação a esse bicho é por que ele tem o botão de ligar justamente no local que as pessoas apoiam a mão? Cara, isso deve ter dado tanta piadinha nos escritórios. Imagina, o cara apoiava a mão pra poder mostrar que essa parte do texto aqui tá errada. Aí nessa brincadeira desligava o equipamento. E o cara não salvava, né? Em resumo, esse botão de power era o equivalente da portinha do Expert. Pra que serve isso? Olha, pensei que esse negócio vermelho aqui. Não, é um Esse botão monitor vermelho é o numa mesmo máquina. do PC? Este é. Mas tem ele com outros monitores, inclusive um que gira. Ou seja, o Curioso. monitor devia ser incluso no pacote, né? Curioso, essa máquina, assim, é uma máquina toda bege, com um lindo, simpático botão vermelho, tá literalmente berrando, me aperte. A Olha, IBM mas- não sabe que essas coisas são. O ser humano funciona da maneira contrária que os engenheiros acham. Não, o botão vermelho vai ver que não é pra ser apertado. Mas na cabeça das pessoas, botão vermelho, aperte-me, aperte. É o botão de Botão emergência. vermelho, botão vermelho. É, a pessoa senta na mesa acompanhando e fica assim, botão vermelho, botão vermelho, botão vermelho. E naquele Se o episódio de botão Honey Stimpy, vermelho tiver um LED dentro dele que ele acende, aí É o botão de emergência, né? o teclado dele também era bem esquisitinho, né? Aqui um close. cara, é esquisito, você tá sendo gentil. Em vez de teclado numérico, tem um monte de. Bem me gostava e tecla com nome, hein? Inclusive a tecla chamada Key. A tecla chamada tecla. N-Key. A tecla qualquer, né? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi escritório no Brasil ter essa trapizonga. Não se preocupe, acho que nenhum escritório no mundo teve essa trapizonga. Cara, alguns escritórios no mundo Ele foi cancelado? Não foi comercializado? Não, ele foi comercializado. Eu não acho que a IBM comercializava no Brasil, Tenho quase certeza Não, que aqui o mercado deles era mais máquina de escrever mesmo. né? É. Até porque, na verdade, como essa máquina de 1980 veio antes do... Ah, então quer dizer que foi o contrário, o monitor dele que foi o monitor do PC. Pode ser É bem alguma capaz. variação. Não era da divisão de computadores nem nada. Era da divisão de produtos para escritório. Era da Office Product Division. Ó, gente, É. aqui é a visão da tecla vermelha de power. Ó. Tecla vermelha de power. Tecla vermelha de power. Tecla vermelha de power. Em resumo, é o compre batom versão escritório. Então, tecla vermelha de power, bicho. Definitivamente não havia como dar errado. E como eu disse, se ainda tivesse um LEDzinho vermelho extremamente brilhando, aí sim que era aquela tentação. Vamos falar da Joyce agora? Vamos. A gente já falou, né, deles, É. do Amstrad PCW, mas só citar, né? Que é mais Mas útil pra gente falar de Alan Sugar, né? Ele também Sim, fez sim. o seu computador / máquina de escrever. Sem tecla de pau é vermelha, chamativa. Não. E aqui eu acho que o mais importante é lembrar que não era uma coisa incomum para Amstrad. Barão Sugar tinha uma afeição especial para computadores com appliance. Por exemplo, os NC, os Amstrad NC, o NC 100, 150, 200, são appliances. E mesmo o Z88, que apesar de não ter nada a ver com o Lord Sugar, porque foi uma criação de Sir Clive Sinclair depois de vender a Sinclair para Amstrad, também tinha a mesma lógica de appliance. Uhum. Mas já falamos de Amstrad PCW, então bola pra frente. Isso, outro também nós falamos. Escute o nosso episódio lá, número. Foi ano passado. Ah, procura no Google. Procura no Google aí, dá uma busca aí que eu não vou catar esse número agora, não. Mas Esse é mais fácil. Falamos Não, disso, peraí. pegamos o PCW lá. Esse aqui nós falamos recentemente. É o Bull TTX80/85 ou 90, né? Que era um rebrand da americana CPT, que a francesa Bull comprava e vendia no mercado norte-americano, que também eram francês, desculpa, que eram computadores que simplesmente só serviam para editar texto. Aliás, eu lembro de uma empresa brasileira que faz algo muito parecido, deve ter pego desse CPT e vendia no Brasil. Era um computador que o monitor era em pé, tinha 2 drives de 5/4, se não fala a memória, ou um Não drive eram de de 8. 8 polegadas. Não me recordo agora. Mas também só servia para edição de textos. E rodava CPM. Aliás, quem souber o nome dessa empresa aí, dá um toque aí, porque eu tô sem pista para procurar agora. Por Tem favor. MSX aqui, né? Não, não é MSX. Magnavox, você quer dizer? Alguém falou um dia desses no podcast, comentou que ia batizar o filho com esse nome, Magnavox.
Bonito, hein? Olha, e Asino. depois reclamam quando os filhos matam os pais. Entendeu, Vinícius? Você ser assassinado pelo seu filho, depois dele sucumbir às drogas, viver nas ruas, a culpa é sua. Caraca, agora eu fui bem... Vamos falar de Magnavox Philips, né? Falar do Videowriter. Videowriter, ó, a sugestão de nome pra você ter seu filho psicopata. Depois que o Odyssey foi pro espaço, foi o que a divisão Magnavox da Philips andou produzindo, né? Não, a divisão de Home Information Systems, que era a divisão que prendia as coisas de consumo da Philips / Magnavox. Porque a New Media Systems era a parte que cuidava dos MSX. Era Já outra. não- Era outra. a PHS, Philips Home Interactive Systems. A Philips ela tinha um monte de empresas. Eu lembro que o meu primeiro CD-ROM era um Philips Single Speed. Ele era de uma empresa da Philips nos Estados Unidos chamada LMS. Acho que era Laser. Oi. Eu vou definir a Philips numa só palavra. Era um Zaibatsu holandês. Eu não entendi o que ele falou. Pode Mas ser. era um Zaibatsu holandês. Por isso que a Philips tinha muita contrato de troca de tecnologia com os japoneses. A Philips funcionava Não, muito isso- igual os japoneses. E se você observar, a Philips, ela, até hoje, as empresas que surgiram depois, surgiram como spin-offs da Philips, para dar um exemplo da NXP, ou tem uma agora que eu não lembro o nome, que é uma coisa com W, que pegou toda a parte de telefone. E não é a Tem Valita. várias- Não, não é a Valita. Caraca. No Brasil. No Brasil é a Valita, né? Pois é. Mas a Philips tem uma divisão desse tipo de eletrodoméstico estilo Valita mesmo. Eu vi uns Tem? produtos igualzinho que a Valita faz da Philips. Eu não sei. Não, é a Valita. O meu liquidificador, a minha panela de pressão, o meu mixer são Valita, mas são Philips. Ah, tá. Em alguns países lançam como Philips Philips, mesmo. aqui lançam como Valita, porque é a marca mais conhecida. Sim. Então a Valita foi adicionada pela Philips, né? Foi adquirida. Ou sempre foi, né? Ou sempre foi. Não, ela adquiriu a Valita mais recentemente. Ah, tá. A Valita realmente foi brasileira e a Philips. Sim, porque é a marca mais forte, mais conhecida, pegar Sim. e aproveitar dessa forma. Aí os eletrodomésticos, Philips Valita. É isso aí. Foi o mesmo lance quando o grupo Matsushita fundiu as marcas, né? National, Panasonic. Exatamente. Ela Tinha coisa que era preferiu manter- National, tinha coisa que era Panasonic. em alguns lugares ela preferiu manter National, em outros preferiu manter Panasonic, mas depois ela foi unificando. Mas isso aqui não é um podcast sobre empresas Zaibatsu. japonesas com É, esquizofrênicas. Sejam eles nipônicos ou não. assim, a ideia do Videowriter, ele continha, além da CPU, tinha um monitor, tinha o teclado, tinha o drive de disquete, tinha uma bolsinha de carregamento e tinha também uma impressora. Micro-ondas bonito, hein, César? Bonitão. Né? Basicamente era um Z80, tá? Chave da HD alguma coisa, com 16K de RAM, 16K de ROM, um flop disk de 3,5, o segundo sistema depois do Macintosh a usar os famosos disquete 3,5 e uma impressora provavelmente vinha de fábrica. Vou falar uma coisa, eu estou vendo os modelos aqui e eu já vi o Apuro, que é a cara cuspida e escarrada desse cara. Vem cá, esse teclado aqui não é MSX da Philips, não, né? É da própria NMS aqui. Não. Eu já vi o Apuro japonês, da Sanyo, de outras empresas aí, que é a cara escarrada. Então, olha aí, o Apuro no ocidente. Assim como a Philips fez, e não foi nem fez mais de uma vez, pedir para outras empresas fabricarem, leia os MSX dela, eu acho que isso aí é um Apuro que foi adaptado para a língua holandesa. Eu já vi. Ou línguas europeias, né? E outra, tem um desses aqui que tá como New Media System, ô Ricardo. Se você quiser comprar um Videowriter zerado, Deixa eu dar uma tá olhada. saindo aí a $125. Já Pô, sei. mais barato que Deixa, não, hein? deixa que eu imagine, é o básico que tá vendendo. Não, não é. É dos Estados Não. Unidos. Não é. O Giovanni colou o mesmo modelo que eu ia colar. Até porque 450. Realmente. até porque o Videowriter, ele foi, na verdade, a PHS era baseada nos Estados Unidos. A NMS era baseada, se não for memória, baseada na Europa. Cara, já vi o Apuros com essa cara aí do Magnavox, do Philips. Mas Eu enfim, já vi um micro-ondas com essa cara, mas tudo bem. Sim, ele Bola parece pra um frente. micro-ondas, concordo com O drive de disquete também, né? eu já ia falar, micro-ondas com drive de disquete e teclado? E é o widescreen, é? Micro-ondas olha de screen pra você esquentar pizza. Ai, caramba! Pior
Só que tanto ele parece que esse botãozinho aí do brilho parece o botãozinho do timer. E não me surpreendo se esse Videowriter, a formatação dele seja idêntica ao do MSX. Não me surpreenderia. O teclado não tem nada a ver com o teclado dos Philips, dos MSX da Philips. Não tem. Mas eu tô dizendo que eu acho que devia até ter programinha pra rolar a integração deles com os MSX da Philips, nos mesmos moldes que tinham dos Wapuro japoneses. Pelo visto, os europeus gozaram das mesmas facilidades do Wapuro japoneses lá na Europa, graças à Philips. Trouxeram a tecnologia. Com a diferença é que o Writer também era vendido nos Estados Unidos. E era bem mais competitivo. Saía acho que a $400. Negócio desse. Ou seja, eles não fizeram o que a Nocat fez, né? Não. Mas enfim, Giovanni, você fez uma pergunta. Então, esses Smith Wesson Corona, deixa Corona aqui. Isso tem cara de chuveiro, nome de chuveiro. Ele é o que acha aquele anúncio de Ducha Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Exatamente, cara. Eu não achei aquele anúncio do YouTube, não consegui achar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Tem vários dele disponível no eBay, tá? Se alguém quiser comprar. Tô vendo aqui. Ah, tá, eu pensei que era a Ducha Corona. Diferentes modelos. A Smith Corona Então, a minha pergunta é assim: esses caras eles estão muito mais pra máquina de escrever do que pro computador, né? E agora começou a ficar mais diferente. Não, mas tem uns modelos dele que lembram mais o próprio Videowriter da Philips. Tem pelo menos um modelo. Só pra gente relembrar, a Smith Corona é uma das grandes fabricantes de máquinas de escrever e ela entrou nesse mercado de computadores, de appliances de máquina de escrever com a linha PWP. A linha PWP, ela tinha de tudo. Ela tinha desde coisas que se pareciam realmente com máquinas de escrever, até modelos mais parecidos com o Videowriter ou com outros computadores de máquina de escrever da... ou até coisas... O primeiro hit no eBay, muito parecido com o Playwright. Ou até coisas fofuchas. Como o PWP 85D, que era um Laptop Personal Word Processor, que era um laptopzinho com toda a cara de laptopzinho aí, do que eram uns laptopzinhos de DOS aí dos anos 80, início dos anos 90, só que só batia texto. Simplesmente procura por Smith Corona PWP no eBay, que você tem uma variedade impressionante de formatos. Nota mental, essa impressora tá inclusa? A impressora faz parte. Quando você vendia um sistema de impressão de texto, João, a impressora, normalmente ela estava inclusa, fazia parte, se esperava. Agora eu tô vendo, realmente ela tá inclusa. Ou seja, mais uma lição aprendida pelo Nanocat. A impressora é parte fundamental do sistema, né? Não tinha jeito. Além disso, pra gente fechar a raia, já que a gente falou também de uma linha, vamos falar da linha WP da Brother. Brother. Marca de escrever impressoras, né? E pra quem não sabe, a Brother também é a dona do Takeru. E também ela faz máquina de costura, né? Sim. Acho que a automação industrial também. A Brother fez essa linha WP, é uma linha de processadores de texto computadorizados e etc e tal. Também teve a linha DS, que era a linha mais simples. Mas vamos dar um destaque especial ao Brother WP 2200, que é a cara do Philips. Mas que até hoje você tem o manual disponível no site da Brother. Ou seja, se você vai no eBay comprar o seu WP 2200 sem manual, você pode ir no site da Brother baixar e utilizar o manual de instrução. É mesmo? É? Por isso que os caras são Brother, cara. Bite my shiny metal ass. É porque eles são Brother, Os caras são Brother mesmo, cara. A broderagem impera nesses momentos, né? Pô, né? Eu sou muito brother, cara. Tu compra um negócio 200 anos atrás e tem manual. Mas, João, olha a foto aí. É a cara do Philips. A diferença é que o teclado não é destacável. Sim, por isso que eu tô falando. É capaz de eu ter visto o Apuro da Brother. Essa aqui é a versão ocidental do Apuro da Brother. É, só a Philips foi Brother e copiou o micro dos caras. É brincadeira. Copiou nada. Às vezes você abre a placa, tá lá escrito Brother lá dentro. Lembre-se que é a Philips, né? Exatamente. Ela é a amicíssima da galera lá do Japão, então. Mas é muito parecido mesmo. Acho que foi esse aqui da Brother mesmo que eu vi. É a mesma tela, a mesma tecnologia, só precisa mudar, fizeram pequenas alterações cosméticas. Ou então tem um modelo posterior que, se duvidar, é até idêntico mesmo. Que assim, é coincidência demais para não ser coincidência. Fim da história. Pra quem tiver curioso em saber o que eu falei, dá um pulinho nos sites japoneses, Google japonês, digita o Apuro pra vocês verem a biodiversidade dos Apuros e ver que a gente
tá falando. Ah, e só um detalhe que eu tô vendo no manual. Tem comandos em Basic no processador de texto. Que bom. Qual? O do WP. O da, Mas César, vamos lá. Da Brother Hein, tem César? um monte. Agora, vamos... Só uma parada agora. Só um minuto. Gente, pausa. Nós tivemos o computador, nós tivemos a máquina de escrever, a máquina de escrever emitida ao computador, o computador emitido à máquina de escrever. Esse AlphaSmart aqui é o que? É um teclado? O Juan é possuidor de uma meia dúzia de AlphaSmart. O pessoal mais trabalhado pra falar do Tokuji. Essa eu vou deixar pra você comentar. Bom, comece pensando num TRS-80 Model 100. Tem tecladinho e um display de cristal líquido de poucas linhas por 80 colunas em cima. Agora imagina um negócio desses voltado simplesmente à edição de texto. Mais fino, ele tem conectores de ADB e PS2 que você pode usar ele como teclado. Você edita texto nele, grava texto na memória interna. E o detalhe dele é o seguinte: você pode ligar ele na porta PS2 de um PC ou na porta ADB de um Macintosh e trabalha como teclado. No que você está trabalhando como teclado, você pode pegar aquele texto que você editou e salvou nele separado, aperta uma teclinha Send e vai pro micro, teclando teclas rapidamente e você joga no aplicativo que você quiser. Não é prático? Legal isso, hein? Ou seja, ele é um computador com complexo de inferioridade que você acha um teclado, ou é um teclado com complexo de grandeza que você acha um computador? Ela é um computador que foi cerceado nas suas potencialidades enquanto ser humano para ser só teclado e editor de texto. Ele tem um microprocessador, ele tem um HC11, uma ROM e 128K de memória. Ele divide esse 128K entre 8 textos diferentes. Você seleciona com F1, F8. Quando você aperta a F, ele vai para a posição do console onde você estava. Não existe salvar, ele vai gravando direto. Enquanto tiver alimentação, ele preserva os 8, entre aspas, arquivos. E na hora que você liga ele como teclado num computador e aperta Send, ele pega o arquivo ativo e manda pro seu computador via porta de teclado. E não importa em que aplicativo você tiver, o seu arquivo vai ser teclado dentro do seu aplicativo, dentro do seu computador. Ou seja, ele é um teclado mais esperto que a maioria dos teclados, né? Exatamente. Legal, hein? Tempo atrás, numa época em que eu nem tinha gravador de EPROM, eu pedi pro Truco fazer um dump da ROM, pra dar uma explorada nele, ver de repente fazer um hack, uma hora eu acabo fazendo algo em cima dele, ou não. E pra fechar, com chave de whatever... Gente, é da Ontel. Não, o nome da que é esse CWP, gente? O CWP nos Estados Unidos era pior, ele era o Amigo. Amigo! Meu Deus do céu. Pra pior era vermelho. Rodava CPM, vinha com o está, ainda funcionava no suporte ao GSX, que era o padrão gráfico do CPM. Cara, o teclado tá parecendo um teclado de XT. Só que vermelho. Muito igual um teclado de XT. Só que vermelho. Detalhe, ele tinha um Z80, mas um 6502 pra tela. 40K de VRAM, 64K de RAM. Mas era um computador completo, rodava CPM, só tinha. Mas tem o processador de texto em EPROM, em ROM. Nota mental para resolução: 640 por 300. Não é nem 200 nem 400, é 300. E nem uns 350 de uma EGA da vida, não. 300. Foi o que deu, gente, desculpa, foi o que deu. Acho que isso mesmo 502 não aguenta. Foi o que foi possível ser feito. Versão especial do CPM 80, provavelmente para suportar essa tela maluca aí. Eu acho que todo mundo tinha uma versão especial do CPM 80, porque na verdade o CPM 80 tinha que ser praticamente adaptado para cada situação, né? Sim. Ou não. Enfim, whatever. Caraca, 2 drives de 5 quartos com 200K. Mas também foi o que deu pra arrumar. Sim, é o que deu pra arrumar. Não, e detalhe, ele era vendido em 6 cores diferentes. Ah, então se você não é o precursor dos iMacs Balasoft de 98. Mas será que todas as cores desse amigo são dessa qualidade assim abjeta e berrante? Esse vermelho, isso azul. Nunca conseguiremos saber. A máquina é de 83 e foi feita por uma empresa chamada Cortex. Não, na verdade a coisa era mais confusa. O nome dele é Cortex. É o contrário. O contrário. O que acontecia? Originalmente era feito por uma empresa chamada pela Ontel, era o Ontel Amigo. Ontel, a Intel da China. E ela foi levada para o Reino Unido pela CWP, e aí foi vendida como CWP Cortex. No Reino Unido saiu a 1.795 libras.
e já vinha com o CP80, já vinha com o WordStar 3.3, vinha com um monitor de 12 polegadas, 640 por 350, e tinha um 6502 só para controlar a tela. O Z80 era o CPU principal, o 6502 controlava a tela. Né? Se você não se importasse muito com as cores que o micro vinha, até que pra texto ele era poderoso. É um simpático tom de vermelho. E o interessante, assim, é que essa ideia do Apurô, o computador meio do caminho entre o máquina de escrever e computador de uso geral, né? Ela não morreu, não é mesmo? Não morreu, não. A gente pode fazer duas menções, né? Que são as Pomera, a linha King Jin Pomera. Não é da Coreia do Norte, não é Kim Jong-un, né? A King Jin é uma empresa de equipamento, de acessórios para escritório, né, office supplies do Japão, e ela tem a Pomera, que é um Apuro modernizado, pequenininho, que aí você pluga no seu computador para transferir os arquivos, ou então você pode plugar um micro SD e copiar os textos. João, olha esse link que eu mandei, vê esse modelo aí, o DM11G. O 11G, vamos lá. G é de Gundam, tá? Pelo visto, eu acho que esse G não é à toa. É um flashão. É mesmo. Mobile Suite Gundam Pomera. Então, os Acos aí. E já que citamos Lados, né? Já que citamos o estação do Charles Nabel, e a outra acho que é da Federação, não. Na outra é o Ducado de Zion. E já que citamos a versão oriental, né? Fala também da versão ocidental do Apuro, né? Que ela também não morreu. Esse é o Hammond Wright. Esse foi uma captação pelo Kickstarter. Ele basicamente, a ideia dele é um equipamento que está em pré-venda. Conseguiram no Kickstarter, eles conseguiram arrecadar quase $350 mil para produzir. É uma ferramenta de escrita com teclado mecânico, uma tela de papel eletrônico, backup que foi digitado na nuvem, e ele é basicamente um pouco menor do que um notebook fechado. É a máquina de escrever de hoje em dia. É a ideia dele. Cara, ele me enganou. Inclusive o corpo. Eu olhei assim e falei, ué, ele usa papel? Ah, você falou que é tela de papel eletrônico. É tela de Kindle. Qualidade excelente. A bateria tem duração a princípio para 4 semanas, carcaça em alumínio, e com a tela de e-ink pode ser lido diretamente sobre a luz. Fora que ele tem um design bem retrô, hein? Parece realmente uma coisa dos anos 80. Foi feita a captação no Kickstarter, foi um sucesso. Ele ainda não saiu e eles devem depois liberar para quem quiser comprar. Você sabe qual é o único erro dele? Tenta adivinhar. Não mexe a posição da tela? Não. O maldito botão vermelho! Eles tiveram a consultoria da pessoa da IBM pra isso. Chamativo, e dele é pior, porque o dele é redondinho, igual o botão de arcade mesmo. Só que eu acho que esse botão não é power, não, vai ser pra avançar o papel, um troço assim. Se for power. Houston, we have a problem. Mas, João, pelo menos tá longe, não tá tão perto do teclado assim. Mas mesmo mesmo assim, chegam os incautos. Quem que serve esse botão vermelho? Uma curiosidade é que ele é tão focado em ser uma máquina de escrever moderna que inclusive o corpo é em alumínio, não é plástico. Tu vê que o design dele é bem retrô mesmo. A ideia é boa, só não gostei do botão vermelho. E continuando aí, o que mais a gente pode falar a respeito de processador de texto? Problemas, né? Não basta editar texto. Tem que ter dor de cabeça. Impressoras. Sobre impressoras, eu só lembro daquela tirinha do Matt Windman do Ultimil. Eu sabia que você ia falar isso. Eu tava procurando isso agora. Ele dizendo por que ele acredita que as impressoras foram enviadas do inferno para infernizar nossa vida. You will die, mortal. Então vamos deixar o link pra isso aí. Então, Epson, tudo que podemos dizer. HP, tudo é do capeta. Desabafo mundial. Cara, todo mundo vai identificar com essa tira. Todo mundo. E isso, se a gente for pegar essa tira pros anos 80, havia o inferno dos drivers de impressora. Sim. Porque não bastava você comprar a sua impressora, você tinha que estudar antes se a sua impressora tinha driver, tinha filtro, né, pro seu editor de texto. Porque, por exemplo, tinha também a tabela de caracteres. Senão você tinha que fazer o seu, que era o quinto dos infernos. Algumas impressoras nacionais, elas tinham, inclusive a tabela, por exemplo, a que eu tive, a Olivia, ela tinha em ROM a tabela de caracteres do TRS-80, do Apple II, do MSX, tanto no padrão MSX padrão, MSX, BRMSX,
com os caracteres gráficos. Temos também o padrão que era chamado de ABComp, que era um padrão que inventaram a Associação Brasileira das Empresas. Associação Brasileira das Empresas de computadores. De computadores. Isso. Indústria de computadores, que eles inventaram que era uma coisa que não tinha relação nenhuma com ninguém. E esse era pelo menos ajustado em ROM. E o MSX, ele tem um filtro de impressão embutido, que você tem que lembrar de desabilitar dependendo do que você for fazer. Os outros micros importados... Além do MSX. Não faço a menor ideia. Nenhuma. Sério mesmo? Ajudou muito. A Olivia tinha também o padrão, o Codepage 470 da... Codepage padrão do DOS. Aquele que não tinha vários acentos que a língua portuguesa precisa. E Você se fica tudo mais difícil. falhasse, você tinha que editar seu texto fazendo letra C, colocando o código de retorno de carro, a vírgula, logo em seguida a vírgula, fazendo cedilha, e assim sucessivamente. A Olivia, ela tinha o cúmulo de ter, acho que a maioria das pessoas da Elebra tinha isso, ela tinha o BET de verificação. Se você mandasse um C, backspace e uma vírgula, ela verificava no filtro de conversão interno dela que você queria botar um cedilha, então ela já imprimiu cedilha. Então, hoje o padrão que aqui no Brasil é vigente é a BNT2, né? A tabela ASCII-BRASC. É o BRASC. Adivinha só, é o padrão MSX. Mas foi feito e o MSX daqui adotou ou foi o contrário? Dos acentos, né? Que eu saiba, o BRASC é quase o ISO 88591, que é o do Windows. Se não é Sim. igual, é quase igual. O BRASC foi na época criado pelo MSX, naquela confusão que a Gradiente criou, junto com a Sharp, e depois virou o padrão brasileiro. Mas não é a tabela que a MSX padrão lá fora usa, não, né? Não, é o padrão específico daqui. Se você usar, eu acho que esse é o padrão que o pessoal chama de ABComp também. Esse é o padrão que o MSX imprime por default. Pelo menos o Hotbit preto e o Expert preto, eles imprimem por default nesse troço. Você tem que setar o filtro correto. Mas os japoneses devem ter sofrido um pouquinho mais que isso. Nossa, muito! Como eu tinha explicado antes, né? Eu tinha explicado lá em cima sobre os aporões que o Japão tinha o grande problema de ter um alfabeto, né? Japonês. 3. Ele tem 3 tipos de símbolos. Aliás, 4 porque ele também usa o Romanji. Romanji é como eles chamam nossos caracteres. É o alfabeto que a gente usa. Exatamente, que eles também usam. Padrões internacionais. Além disso, no japonês eles têm hiragana, katakana e kanji. Kanji é um papo à parte porque são 4.000 caracteres para você começar. São perto de Não, 6 e mil, assim, se não me engano. Você começar, é perto de 10.000 no total. Mas 10.000 é aquele cara, João. Academia Japonesa de Letras. Ô João, ainda tem um detalhe. catedrático. Você tinha impressoras que imprimiam kanji, mas você tinha que verificar qual era o tamanho do padrão que ela seguia. Se era o shift GIS 1 ou 2. Exatamente. Ou se ela seguia um outro padrão. Se eu fosse imprimir um texto em shift 2, GIS 2, numa impressora com GIS 1, não teria o símbolo. Ou seria outra coisa completamente diferente. Você está xingando a mãe do seu chefe. Ai, deixa eu voltar um pouquinho ao BRASC, só um pouquinho, porque me Tá veio bom. uma memória vaga aqui. Quando eu tava trabalhando no LZ2, eu lembro que apareceu lá na LZ pra gente testar uma placa CGA que você podia chavear o conjunto de caracteres entre o Codepage de iOS e o BRASC. E tinha um editor de texto próprio usando caracteres BRASC. Isso finalzinho dos anos 80, um pouco antes de 1990. Ó, eu fui pegar a tabela aqui, pegar o manual do Hotbit. No caso, o que o pessoal chamava de tabela de caracteres para enquadrando na impressora BNT, a impressora BNT é muito parecida com o ISO 8859, porque nós temos buracos ainda aqui. Ele é o 8859-1, porque ele começa em A0. Eles não mexem no 80. Não, esse BRASC tinha coisas no 80 sim, que eu me lembro. Aí isso aí fica a dever de casa para quem tá nos ouvindo descobrir e nos desmentir. Pronto, mais fácil. Aí Aí os comentários tem- aí para isso mesmo. Exatamente. É, pois é. Aí temos aí como é que é, material de referência. Temos aí MSX Micro e a Microsistemas, que abordaram muito esse assunto, Esse é assunto corrente em revista, driver de impressão. com certeza. Voltando para os japoneses, tiveram uma dor de cabeça maior. Eu tenho uma melhor ainda, João. Voltando aos japoneses, que história é essa do Mario que é japonês ensinando datilografia, hein? Seguinte, Nintendo criou um aplicativo A Nintendo fazendo Nintendices. de ensinar de digitação, que é o Mario Teacher Typing. E surgiu em 91, pasmem, não para uma plataforma Nintendo, mas para MS-DOS. E em 1995 teve um segundo jogo da série, lançado para Windows e Mac. Deixa eu abrir esse vídeo. Não era nada demais, é só um... É só a Nintendo fazendo Nintendice, né? Exato. Ela na década de 90, ela começou a fazer esses aplicativos para micros
com a marca do Mario, mas era tudo coisa educacional, nada de porte de Super Mario Bros. Você quer jogar Super Mario Bros, você ainda tem que ter o console. Tecnicamente ela tá voltando às origens hoje em dia, só que ela vai usar agora os celulares. Ela vai fazer a mesma coisa nos mobiles. O famoso Deus, por quê? Por quê? Calem a boca! Nintendo, ela recicla ideias, muitas vezes. Cara, a Nintendo fazendo Nintendices, pronto. Sim. Mas é só pra eu dizer sobre o negócio dos caracteres X japoneses, dos kanjis, é o seguinte, microformática japonesa começou mais ou menos na faixa de 78 para 79, lá com o Kanek lançando o TK-80, nada a ver com o TK-80 aqui do Brasil, ele não é... Da microdigital. O TK-80 não é clone de Sinclair, ele na realidade é aqueles famosos micros de kit, né? E até o lançamento das linhas NEC PC-8000 era Romanji, pronto e acabou. Te vira malandro. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Quando saiu o NEC 8001, veio um suportezinho para hiragana e katakana. Ok. Aí as linhas começaram a fazer isso. Quando a microinformática japonesa teve o boom em 83, lançamento de vocês sabem do quê? Começou a ter muitas máquinas no mercado. Tanto as máquinas dos fabricantes de MSX quanto as concorrências da NEC e da Sharp. Aí o japonês chegou e falou, peraí, vamos padronizar, porque a gente quer colocar o kanji nessas máquinas, e a gente quer usar ela para editor de texto. Ainda não tinha uma padronização, então veio esse padrão aí, o GIS. Acho que ele surgiu mesmo em 84, primeiro GIS. Já o GIS 2 surgiu lá para 88, foi uma revisão que eles fizeram. Tanto é que ele foi no padrão MSX, era da época do lançamento do 2+. Então, obviamente, outras máquinas também surgiram. Todas as máquinas, elas são japonesas, elas são padronizadas. Apesar deles terem sofrido mais em relação no início, depois houve uma padronização extensiva e todo fabricante, seja ele de MSX ou não, seguia rigorosamente esse padrão, regulamentado pelo governo japonês. Como já tinha um padrão MSX e quem estava de fora seguiu um padrão, essa evolução, por mais máquinas que tinham, que eram 10 vezes mais que o mercado brasileiro, por mais complexa que seja a linguagem japonesa, que é 10 vezes mais complicada que a brasileira, pelo menos no quesito de grafia, no quesito de caracteres gráficos, estou dizendo em termos de construção semântica. Isso aí eu acho que o português é até mais complexo que o japonês. Correto, professor aqui da pauta, Ricardo? Correto. Então, Aqui da pauta? Aqui da mesa, desculpe. Então o que acontece? O japonês acabou padronizando mais rapidamente que nós brasileiros. Sabe por quê? Mesmo eles tendo muito mais problemas. Sabe por quê, João? É bem simples. Para eles, padronizaram a necessidade. Super necessidade. Ou eles padronizavam, eles não usavam os computadores, simples assim. Justamente. Só quem tinha um conhecimento de língua inglesa, porque o BASIC ainda continuava com os OS japoneses, entre eles o MSX2 e o CPM que lá eles usavam, continuavam ainda com os comandos em inglês, aí não tinha jeito. Mas para processamento de texto, tem que fazer isso. Inclusive, a grande novidade, sendo japonês do MSX2 não era o subdiretório, era o suporte a nomes de arquivos em japonês. Exatamente. Finalmente, você podia colocar os nomes dos arquivos e dos subdiretórios em japonês. Com o seu nome. E assim, encerramos o... Quem quer complementar com mais alguma informação? Assim, além de encerrarmos, Giovanni, assim vamos explicar uma coisa que complicou pra gente hoje em dia, que a gente faz escavações de máquinas japonesas, que a gente pega aquele arquivo em programa japonês que não tinha a menor ideia do que seja, porque o arquivo está em japonês. Isso é um mero detalhe. Isso é um mero detalhe, exatamente. Mas segue o baile. Siga lá, pelota. Seguinte, e aí nós estamos terminando, não sem antes deixar um link para uma tirinha do Boing Boing, o que aconteceria na vida do Ernest Hemingway, um dos mais famosos usuários de máquinas de escrever entre os escritores, se ele usasse uma máquina mais computadorizada, com mais coisa do que a máquina de escrever. É a razão pela qual o George R.R. Martin usa o Word está
Aí você entende, né? Não, e até... Não, você sabe o que é a Também. principal Cara, raiz. eu adoro os cartunistas, Tom the Dancing Bug. Então, dessa banca, né? Até um outro, vamos deixar também um outro link, além do George Martin, por algum motivo a gente não colocou no link do WordStar, que é o Robert J. Sawyer, né, explicando por que o WordStar é o processador de texto dos escritores. Ah, sim. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou deixar que vocês vejam o que eles dois dizem porque o WordStar e tirem suas próprias conclusões. Isso vai lembrar de duas curiosidades, só para encerrar agora, vou ficar quietinho. Ô, cara burro! Com relação ao Microsoft Word para DOS. A primeira, da versão 5, era a insistência que ele tinha em chamar, pelo menos na versão português, traduzida, entre aspas, pela Microsoft, do cabeçalho superior e o cabeçalho inferior. Não seria rodapé? Não. Assim, quem traduziu o Word português brasileiro, leu footnote. Footnote e tem o footer. Footnote é rodapé. E header. A header é cabeçalho. E footer. Chama de cabeçalho inferior. Ai. E a segunda é a coisa completamente maluca. Sabe qual era a tecla para colar um bloco marcado no Word para DOS? Insert. Ui. Você apertava insert sem querer e adivinha o que acontecia? Jogava um monte de tais dentro do teu texto. Ai, caramba! Já tinha um Ctrl Z, pelo menos na época? Provavelmente não. Eu acho que tinha um undo em algum lugar perdido. Nota mental, o insert fazer o dump da memória inteiro. Não, ele colava o bloco marcado. Se tivesse marcado alguma coisa esquecido. Ainda bem. Se fosse o conteúdo da memória, via vídeo lixo. É para usuários de computadores modernos, área de transferência. Isso. Era o Ctrl V. Mas eu confesso com vocês que eu travei na época, que eu dava suporte pro Word e pra DOS pra tentar entender que diabos era cabeçalho inferior. E eu acho, inclusive, que quando ele foi convertido nas primeiras versões pro Windows, também foi como cabeçalho superior e cabeçalho inferior. Ouch. Uia. Perguntinha. Vamos ler aqui uma listinha que a gente fez de processador de texto ou a gente só cola? Não, melhor Vamos colar colar no no... Plus? Vamos colar no Plus? Isso. Então cola no Plus a listinha. Estará que a gente fez. saindo num post, saindo no mesmo dia que a parte A deste episódio. Nós Não, marcamos que é a parte B. alguns, quem Que é a quiser parte B. complementar, que acrescente. Só não vale ficar de mimimi, esse coisa que vocês usaram era uma merda, o meu era melhor. Só não fala. Vocês não citaram o processador tal, que rodava no micro tal, que era o melhor que o processador que esse. Não. Então comentem. Comentem, mas poxa, não fiquem com essa de meu processador melhor que o seu. É o famoso assim, paciência. Ali pede relengo, né? Também. Não, é depois de Campo Grande. Indo pra Santa Cruz, é longe pra caramba. Leitores, ouvintes cariocas entenderão. Alguns, né? Oh, yeah. Eu falei cariocas, não fluminenses. Não, muitos cariocas não sabem onde é que fica. Faz Eu não sentido. sabia, eu achava que ficava na Baixada. Gente, isso não é um podcast sobre geografia. Eu deixar quieto. Eu não falo dessas regiões, não. Eu estive no Pavuna hoje. Vamos salvar e finalizar e fazer backup do nosso documento e fechar o podcast? Vamos salvar e Vamos. imprimir. Lembra, né? Então, E toda vez que eu leio o Louco Script, eu penso que é um. É um estilo de problema mental. Não, é um cara que escreve novelas ou filmes que é louco. meu Deus. Meu Deus. Essa é pra encerrar, tá? É, realmente. Tá na hora de dar tchau? Vamos lá, vamos datilografar. Está na hora de dar tchau. Bom, gente, obrigado por escutarem mais um episódio do Retrocomputaria. O primeiro episódio sobre um assunto, assim, a princípio sério, né? Sério, até parece. Tchau, fui. Bem, gente, gostamos muito de escrever, gostamos muito de digitar e tá aí. E agora falamos. Tchau. Bom, finalmente colocamos o ponto final, salvamos esse podcast, colocamos no disquete, vamos passar pra vocês. O próximo episódio eu não sei do que vai ser feito, né? Porque depois o Giovanni avisa como é que tá o estado lá daquele programa forte que ele rodou no Canon Cat. Pra pauta do próximo episódio, mas enquanto isso não acontece, tchau. Boa dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, até mais. Obrigado pela audição. Que vem a planilha eletrônica agora. Como é que é? Ctrl+X, Ctrl+S ou Ctrl Desk 2.x? Sei lá, tanto faz. 2 pontos WQ exclamação.
Esse pessoal de VI é um problema sério. Bem, pessoal, lembre-se da máxima: Jesus salva e Norton faz backup. Não esqueçam de copiar os seus arquivos. Esqueci a piada que eu ia fazer, então vai essa cretina mesmo. Nos vemos no próximo episódio. Daqui a semana que vem temos Repórter Retro, e depois no próximo episódio com mais algum assunto que o Queironcast que tá ali no canto vai decidir qual é. Até mais. Vai cuspir daqui a pouco. Até mais, gente. Tchau. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.